E hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar recebendo aqui no nosso estúdio o missionário Márcio. Ele é sobrinho da Lena. E para quem não sabe, a Lena é esposa do missionário Oséias. E vai ser um bate-papo aqui muito interessante. E por que eu sei? Porque já estivemos aqui trocando umas ideias em off. E eu já aconselho você, nesse momento, pegar a sua garrafinha de café, sentar na frente da televisão e vamos viajar aqui nessa história com H maiúsculo e vamos ver aquilo que Deus fez na vida dele, né? Verdadeiramente é um resgate da morte para a vida, porque é isso que Jesus faz. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe outra verdade a não ser Jesus. E não existe vida. Sem Jesus é impossível haver vida. Há momentos de ilusões, mas não há momento de vida. Quantas vezes as pessoas sem conhecer a Cristo, passam uma noite bebendo, fumando, usando droga, pensando que está vivendo a plenitude da felicidade. Aí chega em casa de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ou talvez até no outro dia. E quando ele coloca a cabeça no travesseiro, que ele percebe que ele está só, que ele percebe que bate uma solidão na vida dele, que ele olha para dentro dele, ele vê um vazio, um totalmente vazio dentro dele, que ele percebe que o armário dele está vazio e que o dinheiro da compra ele gastou tudo na noitada com pessoas que ele nem conhecia. Quantas vezes ele não estava com aquele dinheirinho que ele veio direto do trabalho para uma pazoeira, aonde ele deu dinheiro para pessoas estranhas, para poder ir nas biqueiras comprar droga, e o armário dele vazio, a esposa dele ali, as crianças, precisando de um alimento. E quando a pessoa está sem efeito nenhum da droga, da cachaça, da bebida, onde só vem a ressaca. Eu tinha ressaca até do cigarro que eu fumava a noite inteira. Aí é onde é que pode acontecer da pessoa entrar em depressão. E muitos tiram a sua própria vida. Por quê? Porque aonde não tem Jesus, não tem vida. Tem momentos ilusórios, momento de ilusão. Então senta aí, pega a xícara de café, vamos embarcar aqui nessa viagem, vamos falar de Jesus, vamos ver o que Jesus fez na vida do nosso irmão Márcio. E já aproveitando agora, para não ser muito cansativo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que é uma maneira de você estar ajudando a gente a fazer missões. Quando você se inscreve no nosso canal, a plataforma do YouTube entende que as pessoas estão gostando do programa, e automaticamente o YouTube começa a compartilhar esse programa para outras pessoas. E quanto mais pessoas assistem esse programa, mais o nome de Jesus chega ao ouvido dessas pessoas e o nome do Senhor é glorificado. Irmão Márcio, se apresenta para as pessoas que não conhecem você. Provavelmente deve ter bastante gente nos assistindo que não conhece você. Se apresente, fica à vontade, a casa é sua. Eu quero cumprimentar todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus, todos os ouvintes, né, que estão ouvindo nesta noite, né, esse programa. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, né. Estamos aqui nesta noite, né, pelo convite, né, do meu parente, o missionário Oséias, né, que sou sobrinho da Lena, né. Estou aqui nesta noite para contar um pouco da minha história para você, a minha história, o que Jesus fez na minha vida, a transformação que Jesus fez na minha vida, né? E que você nesta noite, né, venha ouvir um pouco da mensagem, né, de Jesus, o que Jesus faz na nossa vida, o que Jesus pode fazer na nossa vida, né? Eu sou prova viva disso. E que nesta noite seja tudo para a honra e glória do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Você tem mãe, tem pai? Sim. Em quantos irmãos vocês são?
Eu tenho meu pai e minha mãe ainda vivos, graças a Deus, né? Tenho 6 irmãos, né? Que são 5 irmãos e uma irmã, né? E seria 7, né? Que um faleceu, né? Pequenininho, já bebê, né? Sou de uma família bem simples, humilde, né? E tenho 6 irmãos e os meus pais são vivos, sim. Na sua infância, quando você, bem criança, do tempo que você se começou a se entender por gente, você passava alguma necessidade de alimento, de vestimenta, de moradia? Sim, eu me lembro eu quando era pequeno, tenho uma lembrança da minha infância, assim, que eu fui um dos primeiros irmãos, né? Eu sou o mais velho, né? Tenho outros irmãos. E eu, assim, eu acredito que hoje, olhando para os meus irmãos, às vezes eu olho para eles, olho para minha família e vejo que, assim, a pior parte e a pior dificuldade acho que foi eu que passei, né? Na infância, quando eu Por era mais ser o mais pequeno. velho, né? Por ser o mais velho, eu passei um processo muito mais difícil. Aqui tem que, para ficar à vontade aí, se quiser tomar um Amém. cafezinho. E eu passei por um processo mais difícil, porque assim foi o começo, né? Acredito que todo começo ele é mais difícil, né? E meus pais, quando minha mãe teve eu, né? Nós morava numa chácara no Recanto Fortuna, perto do Jardim Campineiro, em Campinas. Foi ali que começou a minha infância. Aí com o tempo nós Você chegou a morar viemos, no Campineiro? moramos na chácara do Recanto Fortuna. Ah, é mesmo. A infância que eu tenho, que eu lembro mesmo do Campineiro, é só quando minha mãe ia visitar a mãe dela no Jardim Campineiro, que era antigamente lá embaixo ali no Campineiro, o bairro que chamava perto do Barro Preto, né? Barro Preto, né? Eu ia, e a infância que eu tinha ali, que quando, né, geralmente nós ia ali, eu via o lugar assim, só isso mesmo, né? E só isso que eu tenho da lembrança daquele E lugar. para quem não sabe, ele é sobrinho da Bispa Jude e sobrinho da cantora Mima. E a Mima esteve aqui e foi uma benção. Você chegou a assistir ou não? Quando a sua tia estava Não aqui? cheguei, não cheguei. Ou assiste, que vai valer a pena. Você vai saber de coisa que você não sabia da sua família. Foi benção pura, a Gemima aqui, nossa, foi maravilha de Deus. E aí, do Jardim Campineiro, vocês mudaram para o Bandeirante. O Parque Bandeirante. Na época que nós chegamos no Parque Bandeirante, né? Era aquilo que eu falei, tudo mais difícil. Não tinha casas nenhuma. Hoje você vê um bairro enorme, cheio de casa, era tudo mato na época. Eu me lembro quando a gente chegamos, né? Hoje meu pai, graças a Deus, minha mãe, eles têm a casa deles, a casa própria, feita, né? Ele montou um barraco de madeirite para morar. Um barraco de madeirite, com telhinhas finas, e ali nós morávamos. Eu lembro que meu pai sempre saía para trabalhar para buscar o sustento para nossa família. Maravilha, seu pai sempre foi trabalhador. Sempre trabalhador, é um homem muito trabalhador que sempre. Ele sempre foi um exemplo de pessoas boas. Sempre exemplo de pessoa boa em questão de trabalho, ele sempre mostrou assim pra gente que a gente deveria mesmo buscar o pão de cada dia mesmo. E quantos anos você tinha quando você começou a desandar? Então, no Parque Bandeirante foi assim, a minha infância foi um pouco difícil porque através disso não há justificativa para você começar a desandar, porque tem muitas pessoas que colocam culpa na infância que viveu, né? Na realidade, o meu pai e minha mãe, eles sempre tinham um exemplo de pessoas boas e honestas, até hoje, são muito honestos. E só que eu comecei a declinar a, a partir para o lado errado a partir do momento que eu comecei a conhecer pessoas erradas. E aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha faixa de 14 anos de idade. 14 anos. 14 anos. Então, antes dos 14 anos, você não era um motivo de preocupação para os seus pais? Não, a minha infância era assim, eu pensava em bicicleta, pensava em soltar pipa, né? Como toda criança ela tem, né?
Aí depois já começou a atingir a fase já da pré-adolescência, E né? você estudava? Tinha uma certa dificuldade na escola de ir, a minha mãe falava ia, mas só que eu ia para a escola e pulava o muro, Só ia para a escola matava a mesmo? aula, né? Às vezes dava trabalho dentro da classe de aula. Foi uma pessoa muito. Você era um moleque, um garoto, antes dos 14 anos, você era violento, não, assim, com as outras crianças? Eu era muito briguento, Muito briguento. muito briguento. Você acha que faltou na sua infância amor, carinho, atenção, um abraço, uma... Porque o que eu percebo é que, falando dos meus pais, e igual aos meus pais, eu sei que tem muitos, eles foi criado um sistema onde o homem não pode chorar, onde o homem não pode abraçar o outro, onde o homem não pode beijar o outro. E então a gente, eu e o Zé, a gente foi criado sem esse amor, sem, mesmo a gente sabendo que o nosso pai amava a Sim, gente, e a gente foi criado sem esse amor, sem esse carinho. E você teve essa criação sem amor e sem carinho? eu acredito que sim também. Sem esse afeto, na verdade a palavra certa é o afeto. Eu acredito que sim também, mas também igual você e o Oséias, que não culpa seus pais por isso, eu também não culpo. Porque também eu hoje com mais idade, eu passei a observar os pais deles. Aí quando eu passei a observar os pais que eles tinham, aí eu comecei também a olhar e ver também de outra forma os meus pais, né? Às vezes é a criação, às vezes a criação, muitas das vezes, né? E você não tem aquele aconchego, aquele carinho, aquele amor, né? E só que assim, eu entendo. Às vezes também meu pai, eu entendia ele também. Eu entendia ele, entendo minha mãe, né? Que assim, como o começo tinha sido difícil, eles passaram por um processo difícil, dificuldade, assim, aí por eu ser o primeiro filho, né? Só que também eu sofri muito quando eu era bem novo, minha mãe corria muito do hospital comigo. Eu tinha bronquite, Muita fiquei enfermidade. internado, muita enfermidade, né? Eu acredito assim, quando o Senhor Jesus ele tem um plano de vida na vida da pessoa, eu acredito que essa pessoa o sofrimento dela já não começa quando ela está adulta ou mais velha, não. Eu acredito que é desde criança já. O próprio mal, ele luta para isso, né? Para destruir a vida da pessoa. Mas minha mãe nunca, assim, de forma alguma, eu tenho lembranças de quando ela catava um ônibus, na época no Parque Bandeirante, era terra, ela catava. Então nessa parte, eu vejo que minha mãe aí entra o amor dela. Ela pegava aquele ônibus, colocava eu, às vezes eu vomitava dentro do ônibus, ela levava na Unicamp. Ficava internada comigo, eu com bronquite. E assim, as pessoas iam falar, será que esse vai vingar? Será que, né? Então, dessa parte eu tive esse apoio da minha Não mãe. teve o afeto, né? O afeto. Aquele afeto. Essa falta de afeto na minha vida, isso fez de mim um garoto violento, porque eu era muito violento. Então, existe um ditado que eu concordo plenamente, que a gente só dá para as pessoas aquilo que a gente tem. Então, se você não tem, não recebeu amor, não recebeu carinho, não recebeu palavras de amor, palavras de carinho, isso eu não estou culpando os pais, porque devido à situação difícil também, a luta, a Sim. preocupação de pôr comida dentro de casa, vem uma depressão, vem um sofrimento que a pessoa descuida dessa parte. Mas a falta desse carinho de... Eu vejo mães, né, que grita com os filhos, grita, aí depois quando você começa na igreja, e você vai trazer um ensinamento, aí a mãe reclama, nossa, mas o meu filho, ele não me respeita, ele grita comigo. Aí você vai ver, ela ficou a vida inteira gritando com o garoto, por isso que o garoto aprendeu a gritar. Então, em casa, falando de mim, por eu não ter esse afeto, esse carinho, eu me tornei uma pessoa muito violenta na rua. Mas violenta de não respeitar as pessoas, de partir pro braço também, de sair na mão, de quebrar o pau, né? E até hoje, eu trago alguns traumas ainda, né? Da falta desse afeto, desse carinho, né? E como eu tenho as minhas filhas hoje, então tudo aquilo que eu não tive, surgiu um efeito contrário. Eu falei, eu vou passar a dar tudo que eu não tive para minhas filhas. E graças a Deus é uma benção, né?
E aí, que tipo de... Por que você dava trabalho na escola? O que tipo de trabalho que você dava? Brigava com o professor, com os alunos? Assim, eu cheguei na escola eu arrumava muita confusão e tinha aquela questão de brigar na saída, né? É, Ah, eu vou te pegar lá fora, né? Aí já estava tudo preparado, né? nossa, eu vivi esse inferno aí também. É, eu vivia isso. Só que meu pai, ele tipo falava para mim, ele falava, se você brigar na escola e se você apanhar, você apanha aqui de novo em Então, casa. essa é uma herança maldita que vem de família por família, Sim, né? aí eu já pegava e já vinha na minha mente. Se eu brigar e apanhar, eu vou apanhar em casa. Então já vinha com medo. Eu tinha aquele medo, né? Você vê, teve um tempo que um cara de 17 anos saiu na mão com a minha filha de 14 anos aqui na escola. E eu fui na casa do cara conversar com o cara. E reuni a família do cara inteira, o cara ficou no meio da roda. E eu trocando ideia com o cara acabou ficando com vergonha e Envergonhado. resolveu a situação. Mas se é em outro tempo, né, não seria assim. Então por isso que é muito importante. Quando Deus, a Bíblia fala que tudo se faz novo, né? Na vida das pessoas, a gente tem que mudar, tem que ter uma transformação. E aí você não conseguia, numa dessas você chegou a ser expulso de escola? Sim, chegava a chamar na diretoria. Às vezes, assim, que nem as professoras, assim, na época, né? Tinha professores que conseguia. Eu não sei se cada professor trabalha de uma forma com o aluno, se eles têm esse lado psicológico de trabalhar com os alunos, de uma pessoa mais rebelde, uma pessoa mais tranquila. Mas tinha professores e professoras que eu gostava. Às vezes, talvez eu achava algo nela ali que ela conseguia me acalmar. E assim, mas tinha professor que já jogava apagador, né? E você se irritava, saía, pulava o muro e ia embora, né? Às vezes dava aquela situação e já pulava e ia embora, já ia, vou jogar burquinha, vou soltar pipa e fazia aquelas coisas todas, né? E assim, eu via que, assim, quando você é criança, você não pensa no que você vai fazer, você não pensa nas consequências, né? Que vai ter na tua vida. Só que depois de um tempo, você vai ver as consequências, né? Tudo aquilo. Aí você pensa, fala assim, poxa, talvez se eu tivesse feito tudo diferente, né? Mas quando você é criança, você não pensa as consequências, né? Do que pode acontecer. Nesse tempo, vocês tinham alguma religião, frequentavam alguma religião, se dedicavam a alguma religião? Então, meu pai e minha mãe, assim, eles sempre os seus pais, né? Os pais deles eram católicos, né? Muito católico. Minha avó era devota mesmo da Nossa Senhora da Aparecida. Quando eu entrava assim na casa dela, tinha uma santa, né? Um altar bem grande com a santa, né? Mas inclusive ela foi liberta antes de morrer, né? Meu avô também, ele tinha esse lado dele. E às vezes assim, eu olhava meu avô também, ele tinha, hoje é falecido, né? E meu avô também, ele tinha esse espírito de explosão também. Ele é muito nervoso, meu avô, né? E eles eram católicos. Meu pai também, eles não, assim, não era católico devoto, né? Então vocês não frequentavam Não nenhum, frequentava nenhum tipo de igreja, nada. você não teve nenhum tipo de educação religiosa? Religiosa nenhuma, Nada, nada. nada. Que fica aí uma dica para os pais, né? Quem, quem não educa seus filhos, lá na rua tem pessoas interessadas pelos seus filhos. Se você não arrumar um jeito de falar de Jesus para os seus filhos, trazer uma educação religiosa, ensinar para eles sobre a vida, tem gente lá na esquina, prontinha para chegar e comprar o seu filho a troco de um Adidas no pé. Não é verdade? É verdade. Porque a gente tem que vale a pena a gente sentar e conversar com os filhos. Você tem filho? Tem o Derek João e a Márcia Rayana. Ah, é? São pequenos? Não, a Márcia tem 20 anos e o Derek João Você tem filho de 20 anos? tem. Rapaz, tô pensando que eu tô conversando com um cara de 20 anos, o cara já tem filho de 20 anos. Eu tenho o Derek João, que tem 9 anos. Ah, que legal, cara, um filho de 20 anos. Ó, então você já não é mais um menino, você já é um homem. Sim. E qual foi o seu primeiro contato com droga? Como foi? Quantos anos você tinha?
assim, tudo na minha vida começou, você vê, a minha história, ao declínio para mim tá partindo pro lado das coisas erradas, foi assim, num momento é interessante que realmente as pessoas têm primeiro contato com a droga, depois com o crime, não é isso? Uhum. Eu não, foi diferente, eu tive contato primeiro com o crime, depois com a droga. Um crime. Então vamos falar do crime primeiro, então. Assim, a minha primeira trajetória, eu conheci, veio umas pessoas de Hortolândia morar ali no Parque Bandeirante. Eu sentei para jogar videogame. Sentei para jogar videogame, sentei do lado desse rapaz e de outro. Só que eu nem E sabia. aonde você estava para jogar esse videogame? No Parque Bandeirante mesmo. Ali. Mas que local? Dentro de uma casa, na casa Dentro dos de uma caras, na casa. sua? Dentro de uma casa. Na casa dos caras? Não, na casa de um rapaz que tinha um negócio de videogame lá, uma lojinha de videogame. Uma lan housezinha Uma lá. lan house. Aí eu sentei, ali eu sentei, né? O Hélio, o nome dele, é um técnico de futebol. Ele tinha esse lan house. Eu sentei e eu conheci esses rapazes, só que eu não sabia da vida desses rapazes. Na realidade, esses dois rapazes estavam sentados, jovem também, né? Estão vivos? Os dois estão. Glória a Deus. Deus tem plano na vida Tem deles. plano, eu oro todos os dias por eles. Eu conheci eles e eles pegou e começou a incentivar eu falar: o que vocês acham de nós roubar um carro? Tudo começou por um carro. E eu peguei assim e falei: não. Aí fui conhecendo Não eles. sabia nem o que quer fazer com o carro, mas eu queria roubar o carro. Não conhecia. Aí eu peguei um certo dia e aquilo ali eu fui saindo. Aí na época da Praça do Bom Retiro, tinha aquela época do Furacão 2000, acho que pessoas de Sumaré que nos ouvem, pessoas que estão ligadas na programação, sabia que na época daquele Furacão 2000 era muito... aquela Praça do Bom Retiro, matava um por dia ali, era muito... Lembro. E eu comecei a ir para essas baladas. O crime começou na Praça do Bom Retiro. Começou. Usar aquelas calçonas, que na época todo mundo usava aquelas calças largas, aquelas coisas todas. Andava naquelas questão do rap, né? Tinha muito, né? Aquele show de rap e tudo. E eles pegou, vamos roubar um carro? Aí pegou e falou assim, porque naquela época, assim, por eu ser jovem, na época eu tinha 14 anos, falava que é aquele que mostrasse o melhor e tal, de coisa, mas era tudo emocionalismo no começo, né? E fui e roubei um carro no Jardim Olina. Vocês roubaram que jeito o carro? Uma 635 na época. Quem estava armado? Eu que... E tá você e mais quem? Eu e mais um rapaz que hoje ele é meu vizinho. Ele vai entrar nesse bate-papo com a gente aqui, também vou contar. E nós roubamos esse carro. Chegou, enquadrou. Isso, aí nós pegamos esse carro, trouxemos para onde eu morava, porque na época eu saí de casa, sumi de casa. Meu pai e minha mãe doido atrás de mim, mas aos 14 anos de idade saí e fui morar com esses rapazes. Foi morar com eles? Fui morar com eles. eles. E eles moravam com os pais deles ou não? Não, eles moravam, já começou a morar com mulheres. E morei numa casa com eles. Pagava aluguel? Pagava aluguel, arrumamos uma casa. Não, a mulher do rapaz que ele arrumou, a casa era da mãe dela. E ela morava na casa. Aí ela abriu a casa para nós. E ali nós ficava ali, comia durante o dia, né? E nós roubamos esse carro. Aí esse carro, eles pegavam, mas assim, para andar, não para efetuar outros assaltos. Enchido de mulheres dentro. Aí, quando nós roubamos esse carro, nós deixamos lá. O que aconteceu? Esse rapaz que eu conheci na Lan House pegou esse carro, colocou as mulheres dentro e colocou esse rapaz, a qual roubou o carro comigo. E na época, ali no Bom Retiro, era muito complicado, era questão de polícia, essas coisas. E a polícia houve uma perseguição nesse carro. E a polícia disparou vários tiros e pegou esse rapaz, e pegou o rapaz que eu roubei o carro junto com ele. Pegou e bateu nele. E na época, aí, aos 14 anos, foi a primeira vez que eu levei a polícia na porta da minha casa. Porque eles pegaram esse rapaz, bateram nele, ele não conseguiu segurar a bronca, que nem eles falam, né, no mundo do crime, né? Ele entregou a minha casa. Era um amigo meu de infância, a qual eu conheci.
né? Conheci ele bem jovem. E os policiais foram, na época, meteram o pé na porta da minha casa e invadiram atrás de mim. Foi a época que eu fiquei longe do Bandeirante, fui embora para Campinas, fiquei em Campinas, fiquei uma semana. Você não foi preso, não? Eu não fui preso. Aí eu fui embora, aí tava eu mais um companheiro meu e eu morei em Campinas. Aí voltei e quando eu voltei, aí nós começamos a passar a estudar coisas maiores. De um carro, passou, não, nós precisamos conquistar armamento para conseguir fazer coisas maiores, roubos mais altos. E ali começou a roubar alguma coisa mais alta, aí começou a estudar fitas, que eles falam, né? Roubar coisas, uma empresa, pagamento, a pessoa que trabalhava no local passava, falava, ó, é tal hora, tal momento. Aí começou, por quê? Ali... Fita dada, né? Fita dada, a famosa fita dada. Porque eu tive isso quando eu era pequeno. Acho que todo mundo, se aprendesse isso, né? Jovens, pessoas jovens que... quando meu pai, ele não poderia dar um tênis novo para mim. Minha mãe, meu pai, eles não poderiam dar uma roupa boa para mim. E às vezes eu vejo meus outros irmãos hoje, eles podem ter, eles têm potencial para ter. Meu pai hoje dá as coisas para ele, né? Eu não tive esse privilégio quando eu era criança, mas não justifica eu fazer o que eu faria, o que eu fiz quando eu era criança. Isso foi desobediência minha. Eu que procurei esse caminho para minha vida, né? E aí nós começamos a roubar coisas maiores e a juntar armamento para conseguir fazer roubos maiores. E no final das contas, eu não sabia, mas eu estava envolvido com pessoas que eram fugitivas já de roubar banco, né? Era pessoas que eram fugitivas já de cadeia de rouba banco já. Aí o negócio ficou mais sério, né? Mas eu já estava envolvido com essas pessoas. Aí eles mostraram algo assim diferente para mim. Eu achava que eu poderia ter as coisas, mas na realidade o adversário era tão astuto que ele começava a parecer que tudo aquilo era uma maravilha. Ele mostrava você já tinha série de menor ainda. Ele mostrava um cenário totalmente diferente. Um cenário de que você poderia ter aquelas coisas, obter êxito, fama, luxo e ter as coisas que o mundo oferece. Uma pergunta que parece besta, mas eu não acredito que não vai ser. Filme de ação inspirava você? Sim. Os caras, não, eu também, eu quero meter bronca também. Sim, inspirava. Assistia muito. Não seria um filme indicado para criança assistir, né? Não, de maneira alguma. Até hoje eu falo para pais, né? Para pais, aqueles que têm os seus filhos, né? Que não venha incentivar os seus filhos a assistir, né? Assistir um filme de ação que pode gerar alguma coisa. Eu também gostava muito de filme de ação, né? E eu acredito que isso influencia também nas nossas vidas, né? É que de acordo com a gente, nossa infância, né? É tudo aquilo que se você vê fazendo, você quer fazer também, né? Você é influenciado pelas coisas, né? Eu acredito assim. Eu fui influenciado por pessoas, né, que eu achava que eram meus amigos, né? Mas na verdade eles não eram meus amigos. Eram pessoas que praticavam coisas erradas, né? E quantas vezes você foi preso antes dos 18 anos? A primeira vez que eu fui preso foi quando eu estava eu fui praticar um assalto, né? Que hoje esse rapaz que eu fui praticar um assalto com ele, hoje ele é da facção criminosa, né? E na época ele não era da facção criminosa. E nós fomos roubar uma drogaria. A drogaria, a qual houve troca de tiro com o dono da drogaria. Ele estava atirando, a qual eu disparei um tiro veio disparar um tiro na perna dele. Eu fiquei 3 anos, quase 3 anos, 2 anos internado na Fundação Casa, em São Paulo. Cheguei aí na época que tinha imigrantes, né, que era o inferno lá, né, que eles falavam que botava fogo em tudo.
também passei na Tatuapé, em São Paulo, né? E assim, esse lado de FEBEM, né? Eu acho que é muito mais terrível do que você passar dentro de um presídio. E a FEBEM é verdadeiro, pode-se chamar de uma pré-escola da criminalidade? Sim, na realidade eu acredito que sim. Porque na FEBEM você já. Eu olhava muitas coisas que acontecia dentro da FEBEM. Às vezes ele ressocializar as pessoas, eles mantinham algo dentro de lá da imigrantes mesmo, aconteceu tudo aquilo, né? Eu vou abrir o leque aqui porque eu estava lá dentro e eu sabia o que acontecia. E às vezes aconteceu tudo aquilo, às vezes a mídia, ela coloca as pessoas que estavam lá dentro como verdadeiros monstros. Só que dentro da imigrantes, eles não sabiam o que acontecia ali dentro dos portões fechados. O que acontecia ali dentro dos portões fechados? Ali tinha, por exemplo, um exemplo, vamos fazer um exemplo. Se eu estava conversando com uma pessoa, nós ficava automaticamente o dia inteiro sentados. Ali nós ficava sentados. Se eu conversava com a pessoa, eles falavam, não pode conversar, que lá existiam os monitores, eles ficavam em volta. Soltava no pátio, por banho de sol, existiam os alojamentos. O que acontecia? Se eu ficasse conversando com você, o que você está conversando aí? Aí aquele monitor pegava você, colocava você de costa, puxava a sua camisa e por correção, para corrigir você, ele não corrigia você verbalmente. Ele dava um murro nas suas costas te corrigindo. Esta era a correção. Quando não era assim, eu já cansei de ver muitas das vezes adolescentes saindo desmaiados. Quando não era assim, também era assim dentro do alojamento. O que eles pegavam? Colocavam a cabeça do adolescente na parede, com as mãos para trás, fica aí até você pagar o seu castigo. Ou você quer pagar o seu castigo, quer ser corrigido e ir para lá. Aí, como muitos não queriam, muitas vezes colocava tampinha nos joelhos, tampinha de refrigerante para machucar os joelhos, ficava com os joelhos dobrados ali. Eles pegavam e falavam, você quer ser corrigido? Então você vai tomar 3 cotós. Cotós era assim, eles abaixavam a sua cabeça, você envergava as costas, ele batia com isso aqui, nas suas costas. Descia e batia. Ali era a correção. Você dava 3 cotós em você ia para o seu lugar. Tinha gente que perdia o fôlego, não aguentava. Aquilo ali criava uma certa revolta nos adolescentes, em parte da direção do presídio. Mas ali também você conhece pessoas de vários lugares. Você conhece pessoas de vários lugares. Você conhece pessoas que pensam mais alto em outros, pensa mais alto em fato de criminalidade. Uns tem, assim, roubam, entra pessoas que roubam várias coisas. Tem pessoas que roubam a xícara, tem pessoa que roubam coisa, mas tem pessoas que tem assim, roubam, assim, posso dizer para você, pensam mais alto. E ali cria um certo interesse na vida da pessoa. Porque você rouba coisa de mais valor, mais ousadia, mais ousadia. Aí você vai se inspirando nisso. Aí uma vez de você sair melhor, ressocializado, sim, tinha escola lá dentro. Se o cara ganha um respeito dentro da cadeia, e os outros falam, não, eu quero ser respeitado igual fulano, né? Quero ser respeitado igual ele, quero ser igual ele, né? Na realidade é o mal que taca isso na vida das pessoas, né? Essa semente é lançada, né? E aquilo que você falou, se a pessoa não tiver uma estrutura, a pessoa não se for de uma família evangélica também, isso influencia muito, porque ele não tem ensinamento. É importante ter uma religião. É importante ter uma religião. Desde que não seja aquelas lá que cortam o pescoço. Sim. Né? Verdade. E aí você puxou o FEBEM quantas vezes ou foi só essa vez de 3 anos? Então, na realidade, anteriormente de ir para a FEBEM, eu já tinha passado por uma prisão
em Americana. Só que Você era de menor eu também. era de menor também. Eu vi um amigo meu, inclusive ele morava aqui no Parque do Horto, né? Ele morrendo na minha frente. Na cadeia? Não, na rua. Na rua. É quando nós cometemos um assalto, nós gostávamos de roubar, invadir muita mansão. E nós invadimos uma mansão, na época era época de carnaval, e os policiais cercaram a casa na hora. Nós saímos pulando tudo. Aí eu fui preso, houve troca de tiro, alguns foram embora. Mas esse aí, e no dia a gente pegava e falava, não, não vai, não vai, não vai, não vai. Parece que eu acho que, eu não sei como falar pra você se quando chega a hora da pessoa ou o que seja. Ele foi. E na época era carnaval, os policiais que estavam no carnaval veio tudo pra... Cercou o quarteirão, 15 viaturas. Foi o primeiro jornal que eu saí no jornal e no jornal de Americana. Porque Americana tudo sai no jornal. Foi eu sair no jornal de Americana, né? E os policiais puxaram, mas a minha sorte. Sorte não, né? Não é sorte isso. Que quando os policiais pegaram eu escutando aquela troca de tiro, é, tiro de 12, aquelas coisas tudo, eles pegaram eu, a reportagem chegou na hora. Eles cataram eu, jogaram eu por um portão, eu caí no chão, eles começaram a me chutar, e falaram, vamos matar, vamos puxar e vamos matar. Aí a reportagem chegou na hora. Opa, o carro da reportagem, tira a mão dele. Aí eles me arrastaram ainda por um lugar e tava o saco que ele, quando mata eles colocam um plástico, né? Eles puxaram, o meu amigo tava com um tiro de 12 na cara. Falaram assim, você teve sorte. Aí chegou um policial e falou, você teve sorte. Nós não te matamos porque a reportagem chegou. Ali eu fiquei 35 dias preso e saí. O que você sabia de Jesus nesse momento aí? O que você conhecia Jesus? Nada. O que você sabia dele? Nada. Tinha pessoas que chegavam e pregavam a palavra de Deus para mim e eu dava as costas. Falava que Jesus. E nesse momento que você percebeu que você via troca de tiro, você clamava por Jesus? Não. Não? Não. Porque eu fiquei sabendo de um jornalista, não sei se é verdade ou não, que a vida inteira ele sempre pregou dizendo que ele era ateu, que ele não acreditava em Deus. O helicóptero que ele estava dentro caiu e ele ficou preso na ferragem, o helicóptero pegando fogo. E na hora que ele estava queimando, ele começou a gritar, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Então você vê uma pessoa que se diz que não acredita em Deus, de repente está aí gritando, pelo amor de Deus. Né? Então até o ateu, em certo momento na vida, ele vai entender que Deus tem amor. Sim. Né? Pelo amor dele. Então isso aí foi um primeiro grande livramento que Deus te deu. Foi um primeiro grande livramento que Deus me deu. Aí depois veio a questão da FEBEM, que eu fiquei na FEBEM, né? Saí. Por quanto tempo na FEBEM Americana? Em Americana eu fiquei 35 dias. 35 aí o juiz me liberou por ser a primeira prisão. Aí depois fui para a FEBEM, a qual fiquei 2 anos. Aí eu saí, quando eu saí da FEBEM e cheguei nesse lugar, fui para o mesmo lugar. Às vezes eu voltava para casa, eu voltei para o lugar, para casa onde estava o pessoal. Aí eu fui recebido porque aquela famosa, quando você não entrega ninguém, você aguenta, aí fui recebido com festa. Aí já passei para ser de maior. Mas mesmo assim continuei no mundo do crime. E na FEBEM, tinha alguém que evangelizava na FEBEM? Tinha. Os irmãos iam lá dentro, ia no culto, às vezes também ia no culto ouvir, mas aí que também foi um ponto ideal também na minha vida. Porque, assim, eu acredito assim, que quando a pessoa ela não recebe, assim, por ser muito longe, meus pais tinham dificuldade muito grande. E eu não recebia visitas, às vezes. Eu acho que quando você também depara com a solidão ali. E para sair daqui para São Paulo, a sua família, a situação financeira que tinha ali. Minha mãe, acredito assim, que desses 2 anos, minha mãe foi uma vez, 2 vezes. 2 vezes, uma vez ela levou minha filhinha, que era pequenininha. E depois... Você, quando você era menor, você já tinha filhos? Eu fui pai com 15 anos, 16 anos. Nossa. Fui novo, pai novo. Né? E aí os irmãos lá, que é irmão mesmo, né, os evangélicos, sim, iam na cadeia e era um momento que vocês gostavam. Sim, eles iam levar uma palavra lá.
Porque pelo menos tinha um pouco de atenção de Tinha um alguém. pouco de atenção de alguém. Eles levavam uma palavra da parte de Deus lá. E você chegou a presenciar a vida de pessoas sendo transformadas, de garotos sendo mudada, transformada, ao ponto daquele garoto, você vê a mudança dele dentro do presídio e dele ser fonte também de inspiração para o bem das outras pessoas? Era uma época assim que eu não conseguia enxergar. Não sei se era o. Acredito que a palavra de Deus diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho, né? Então, eu acho que assim, no momento da minha adolescência, eu não tive aquele despertar, o despertar de Deus na minha vida, né? Porque ali na FEBEM, eu saí, eu não saí diferente. Eu não saí diferente de lá. Eu não saí transformado de lá. Ainda não foi o momento de um... Mas você chegou a erguer a mão, né, na cadeia? Sim, lá, emocionalismo. Cara, emocionalismo. Emocionalismo. Eu acho que a pessoa só muda quando ela tem um encontro verdadeiro com É Jesus. porque eu costumo dizer que a gente não entrega a vida para Jesus na mão, né? A gente entrega aqui, né? No coração. Quando você entrega aqui, é diferente. Porque aqui, geralmente, é por emoção mesmo, né? Porque você está vivendo aquele êxtase. O sofrimento vem tudo aquela situação, é um refúgio, né? E lá tinha também na FEBEM um certo privilégio para quem era evangélico? Tinha uma separação, ó, aqui a ala dos evangélicos. Sim, as cadeias, as alas eram separadas. E muitas pessoas se tornam evangélico porque é mais suave, mais tranquilo, né? A parte dos evangélicos, né? Sim. E só por esse motivo, né? Não é porque aí entregou a vida para Jesus aqui, né? Sim, só na mão. Sim, só na mão, não. É por causa, às vezes, que às vezes tem beneficiado de alguma forma melhor, né? A gente sabe que, por exemplo, o estrupador, ele vive no seguro lá dentro, né? Separado. E quando o estrupador entrega a vida para Jesus, ele continua separado? Ou aí ele já é perdoado também? Ele é perdoado por Deus e pelas demais pessoas, ou ele é perdoado só por Deus? Sim, ele é aceito, mas no pavilhão que é o pavilhão de seguro. Que tem um pavilhão separado. É o pavilhão que são para aquelas pessoas que, na linguagem do mundo do crime, são pessoas que falharam. Então, existe esse pavilhão separado. Então, existe um pavilhão separado de evangélico que cometeu esses crimes? Sim. É, né? Sim. Então, seria 2 grupos de evangélicos? Sim. É, né? Isso. Não, na realidade, esse, por exemplo, que nem que você falou, que praticou esse crime, ele convive na mesma cela com o evangélico, mas seria no pavilhão de seguro. Porque nos outros pavilhões, aí tem presos que praticaram outros crimes de alta periculosidade, então eles não podem, porque caso houver situações de motim, os primeiros linhas de frente são essas pessoas que eles pegam. Que nem diz tem uma entrevista bacana aqui com o pastor Jefferson, que também foi correria no mundo do crime. Aí ele fala que ele usou a palavra, essas pessoas são os escudos. São os escudos, são colocados na frente, em primeiro lugar. E quantas vezes você entregou a vida para Jesus assim? Acho que umas 15. Umas 15? É. Acho que eu ainda ganhei do seco. Eu fui umas 20. E como foi o seu encontro com Cristo? Que você entregou aqui? Você falou assim, não, agora eu sei que... Assim, na realidade, depois de tudo isso, esse passaporte que eu passei pela FEBEM, eu ainda continuei ainda. E depois que eu saí, parece que eu comecei ainda, continuei roubando. Aí, o que aconteceu? Nesse momento, aí nós começamos a conquistar coisas grandes, que é o que eu te falei. Na época, aquele que tinha os cortes R3 conversível, estava no auge. Um RD 350, uma DT 200. Nós tinha carro, nós tinha armamento, tinha tudo. Então você chegou a conseguir. Conseguimos. E o respeito também, né? Aquela falta, que eles dizem que se tiver o respeito, as pessoas, aonde chegavam as pessoas, né? Existia aquele, né, respeito no mundo. Mas aí foi aí que quando eu fui para Americana, foi no presídio de Americana, né, que hoje tem ali o CDP, que foi o primeiro assalto que eu fiz, né, na choperia, que eu caí numa quadrilha. Primeiro assalto que você já era de maior. De maior, sim. Eu cheguei e caí com uma quadrilha,
2 mulheres e mais 2 rapazes, né? E eu cheguei, o rapaz pegou, que é o carcereiro, falou assim: "Ô, agora você não sai mais da cadeia."